Boa noite, preciosas princesas. Me chamo Vânia Cristina e eu vim aqui deixar uma palavra, para as minhas amigas, para as princesas do Senhor, que nós somos, princesas do Senhor, valorosas. E essa palavra ela se encontra em Provérbios 31, 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis, pedra preciosa, Deus diz que excede, o nosso valor. Então eu quero deixar, essa palavra, aos seus corações, que a gente tem atravessado momentos muito difíceis, porque o que a gente tem visto acontecer, na mídia, o que a gente tem visto nos noticiários, é de extrema tristeza, feminicídio, tudo que tem acontecido. E eu quero, aqui ressaltar, que nós possamos ver, entender o nosso valor, o quanto a gente é especial, o quanto a gente é importante para Deus, que Ele é o suficiente, e não aceitar menos do que a gente merece, que a gente possa se amar, porque Deus diz para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então primeiro somos nós, que temos que nos amar. Eu falo isso por experiências, porque no meu passado, eu passei por muitas situações, tive 2 relacionamentos, com o pai dos meus filhos, que não deu certo, porque foi abusivo em relação não à violência física, mas é a pior, que é a verbal, que é a pior. Então foi muito difícil, tudo que eu atravessei. Então por isso, eu quero dizer, a vocês, que assim como eu consegui, assim como eu lutei, assim como eu aprendi, aprendi através da palavra mesmo do Senhor, o quanto, eu sou preciosa, o quanto eu sou valorosa, que não é as pessoas aqui, que não importa o que as pessoas falam, o que elas acham da gente, que vai nos valorizar ou não. Não, o nosso valor, Deus já nos valorizou, entendeu, E isso é o que importa. Então a gente tem presenciado, uma grande tristeza de muitas mulheres que acabam se submetendo a muitas situações, porque são inúmeras situações, E isso é triste, muito triste essa situação. Então, por tudo que eu passei, superei, eu venho até aqui, conversar com vocês através da minha experiência, que eu lutei, pedi a Deus, orei, não aceitei as palavras, quando até uma certa idade, sim, eu aceitei, muitas vezes me entristeci, ficava triste, mas quando eu passei realmente a ler a palavra de Deus, a entender, que eu entendi o meu valor, eu não aceitei mais nada que as palavras, que vinham, eu não aceitava mais, eu já repreendia, em nome de Jesus, porque eu já tinha entendido o meu valor e isso para mim era o suficiente, entendeu? Não me importava, porque muitas situações, como eu digo, são inúmeras situações. Uma delas é essa, porque é gordo, porque tu não emagrece, o rosto é bonito, mas o corpo, muitas críticas em relação a isso, mas foram coisas que eu nunca liguei, entendeu? Nunca liguei, porque eu digo, não, eu tô bem, eu me amo, tô bem, isso não tá me afetando, não vou deixar isso me afetar, porque eu sei de quem eu sou filha, eu sei o meu valor, eu sei o quanto eu sou importante, e isso pra mim é o que importa, não importa o que as pessoas acham a meu respeito, entendeu? A minha vida toda, ela tá na mão do Senhor, tá diante de Deus, então não importa, mas nem todas as pessoas, elas reagem assim.
né? Tem pessoas que ficam com depressão, pessoas que vão adoecer, porque tem muitas pessoas que ela tem o prazer de colocar no fundo do poço e te enterrar ainda mais lá, mais profundo ainda, né? De 100%, vamos supor, 20% é a que quer o teu bem. É a que quer realmente, que te elogia, quer te ver bem, mas infelizmente a maior parte, que não era para ser assim, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo, não existe isso, né? Pode ter dinheiro, pode ter ouro, pode ter diamante, o que for, não importa. Para Deus, Ele olha todos iguais, né? Não tem desigualdade, né? Não tem. É aqui, né, que as pessoas que eram para estar se amando que fazem isso, né? Então eu venho porque eu sei que eu reagi de um jeito, mas nem todas reagem assim. Tem pessoas que estão vivendo um pior, né, que se odeiam. Tem pessoas que nem se olham no espelho, né? Porque muitas vezes até o marido, a própria família, a mãe, a própria irmão, o tio, os próprios da própria família, parente, colocam para baixo, como se não fosse um ser humano, né? Em vez de estender a mão e saber a causa, o porquê está acontecendo, não fazem isso, né? Então, é por isso que eu venho falar aqui com vocês, porque nós não devemos ouvir essas vozes, entendeu? As vozes que vêm para nos colocar para baixo, né? Para nos diminuir, nós não devemos ouvir, porque o nosso valor, ele não está determinado ali no que a pessoa está falando, né? O que ela fala é o que o coração dela está cheio, é o que ela vai falar, mas o que importa é o que nós somos, né? E amor próprio é tudo, entendeu? Quando a gente entende isso, a gente se respeita, a gente não vai aceitar menos do que a gente merece, vai ficar com a gente quem nos respeitar, quem não nos respeitar fica bem longe, né? E isso não é egoísmo, né? Querer dizer, porque agora se acha, agora quer pisar, não, entendeu? É porque Jesus morreu na cruz, foi um alto preço que Ele pagou por nós, né? E nós temos um Pai poderosíssimo, né? Que nos ama. Pode ser branco, pode ser baixo, gordo, pode ser como for, entendeu? Ele nos ama, né? E não tem acepção de pessoas. E tem muitas situações que isso acontece porque eu conheci pessoas que quando conversaram comigo falaram, eu tô acima do peso e por isso meu marido me humilha. Eu sou muito humilhada e eu só ando assim, só ando com essas roupas, me escondendo, entendeu? Porque isso ando de preto, porque é assim, né? O obeso, o gordo tem que andar assim, né? Entendeu? E eu conversando com a pessoa, né? Ali falando, não, seu valor é esse, né? Haja assim, desse jeito, não aceita essas palavras quando vierem, repreende em nome de Jesus, tem que repreender, dizer, eu não aceito isso, e eu não sou isso que você está falando, entendeu? Isso é o que você está falando, mas essas palavras, elas vão voltar, né? E como até eu falo às vezes assim, né? Vai pro quinto dos infernos, porque é o diabo que é isso, eu não sou. Entendeu? Porque a gente tem que usar de autoridade, né? Eu não sou isso, entendeu? Eu não sou, eu sei o meu valor e para mim basta, né? Mas infelizmente nem todas reagem assim. Tem muitas que estão frustradas, tem muitas mulheres que deixaram de viver, que estão vivendo de aparência, entendeu? Porque no fundo, não se ama, eu digo isso porque eu já passei, né? Tô falando de coisas que eu já passei e já superei e não foi fácil, né? Não foi fácil, foi difícil. Falando de amor próprio, né? De se amar verdadeiramente, entendeu? De verdade também foi, não tem muitos anos, né? Porque até um certo tempo eu aceitava sim, entendeu? Eu aceitava o que as pessoas falavam, né? Tanto que um relacionamento que eu terminei foi por isso, porque o pai dos meus filhos falavam, né? Que, tá gorda, cheia de filho, ninguém te quer, né? Tá ridícula, tá isso, tá aquilo, eram as palavras que eu ouvia, né? Enquanto mal ele sabia que tinham vários que queriam, né? E era apenas eu, porque eu tinha decidido viver com aquela família, entendeu? Respeitar e viver, era uma escolha que eu tinha feito, mas a pessoa brincava, né? E brincou tanto que se arrependeu, entendeu? Porque é assim que acontece, né? Eu observava, né? Nesse momento ainda doía as palavras, mas ao mesmo tempo eu dizia, não, entendeu? Eu não sou isso,
né? Eu não sou, essas palavras não vai me diminuir, não vai me deixar com depressão, não vai me deixar triste, chorando, não. Entendeu? Eu sei quem eu sou, né? E eu vou mostrar para essa pessoa, né? Eu vou mostrar, né, que essas palavras que ela está falando, um dia vai se arrepender. Não que eu vou me vingar, não, entendeu? É porque o tempo mesmo, ele começa a trazer, entendeu? Tudo, as respostas, ele começa a trazer tudo. A gente não deve se preocupar com o que as pessoas fazem com a gente. Se a gente confia em Deus e entrega diante dele, vai ter recompensa. E não é da gente, não somos nós, entendeu? Mas do Senhor, né? Então era isso que eu fazia. Realmente foram 4 cesáreas, 4 filhos, um atrás do outro, porque foi assim. Eu engravidei com 15 anos, né? 15 anos, e sem experiência alguma de vida, de nada. Uma menina boba, né? Que com 13 anos arrumou um namorado e com 15 anos já engravidou, deixou os estudos, largou tudo, né? Porque infelizmente quando a gente não pensa e quando não ouve os conselhos e quer fazer do nosso jeito, é o que acontece. E aí, né, são longas histórias, né? Foram muitas histórias, então por isso eu digo que hoje, né, hoje é diferente. Hoje eu sou uma mulher curada, sarada, né, de muitos traumas, muitas coisas que eu vi e muitas que eu deixei entrar no coração, que é como eu acabei de dizer, que tem muitas mulheres que estão nessa situação, né, porque tem muitas até que passam o dia todinho trabalhando, quando chega em casa ainda vai ouvir um monte de humilhação, ainda vai ouvir do homem que ela não faz nada. Infelizmente é triste isso, mas é a realidade, é o que tem acontecido, né? Não tem um pingo de valor, são desvalorizadas, né? E aceitam, né? E aceitam. Então, eu vim falar sobre isso porque a palavra de Deus diz, né? Mulher virtuosa quem achará, né? O valor dela excede rubis, né? Às vezes a pessoa se coloca, tem mulheres que eu já ouvi, entendeu? Dizer, eu sou pior do que uma bosta, sabe? E aquilo me entristecer, cortar o coração, de eu olhar e dizer como a pessoa consegue, né, falar isso. Mas por quê? Porque ouviu, né? Ouviu e trouxe para a vida dela e deixou entrar no coração e na mente, que é o mais triste, né? Que são coisas que nós não devemos aceitar e nem devemos deixar entrar no nosso coração, na nossa mente. A gente tem que repreender em nome de Jesus e de mandar mesmo essas palavras pro quinto dos infernos, porque quem não dá valor na gente é Satanás mesmo, é ele que não dá, ele que quer acabar com a nossa vida, né? Ele não quer deixar que de maneira alguma que a gente entenda de quem a gente é filha, né? O nosso valor, ele não quer que a gente saiba, né? Ele quer que a gente que a gente acredite até em muitas letras de música, né? Que põe a mulher lá embaixo, entendeu? É uma sofrência, né? Que a mulher tem que sofrer, que ela tem que se arrastar, que ela tem que aceitar tudo, né? Que ela tem que se humilhar, que ela tem que beber, né? Pra esquecer as mágoas, as palavras e tudo isso. E são coisas que é tudo mentira, entendeu? Tudo mentira. Então, eu vim falar, né, minhas amigas, com vocês sobre isso, até porque é uma experiência minha de vida, eu passei, e eu sei o que eu estou falando, porque eu passei, eu senti na pele, eu sei o quanto é doído, é dolorido a gente ter que ouvir palavras que jamais a gente deveria ouvir, né? Porque a gente está aqui, era para ser o que? Amada, cuidada, valorizada. Mas como a gente sabe que isso daí não vai depender do outro, porque não é o outro que vai dizer o valor que a gente tem, não é, somos nós, entendeu? Nós somos responsáveis por nos amar, nós somos responsáveis, entendeu? Para reconhecer o nosso valor, né? E não o outro, né? Porque enquanto a gente esperar, enquanto a gente ficar colocando expectativa no outro, esperar o elogio dele, do outro, entendeu? Ficar nisso, a gente só vai se acabar, entendeu? Vai adoecer. É isso que vai acontecer, vai ficar doente, né? A mente, que é o pior, que é a mente adoecida, envelhecida, porque vai acreditar no que o outro fala, né? Eu não tô falando isso aqui, que eu tô dizendo, tem que brigar. Não precisa brigar, né? Mas você também precisa reagir, né? Com respeito,
Se a pessoa vem, pode ser marido, pode ser um filho, pode ser a mãe, pode ser uma sogra, vem, né, falar algo pra você, entendeu? Que lhe desrespeitar, lhe colocar embaixo, muitas vezes dizer que você não é nada, que você é lixo, que é isso, que é aquilo que as pessoas têm prazer em fazer. Isso é você dizer, não, eu não sou. Eu não sou, eu sou feliz, eu sou filha do rei, eu sou valorosa, eu sei o meu valor e nada do que você falar vai adiantar. E essas palavras, nem elas caem em retirada, entendeu? Porque quem me guarda é Deus. Né? Tempo perdido, as palavras que você está falando, tempo perdido. E está repreendido em nome de Jesus, todas essas palavras. Né? É apenas isso, não precisa, não é brigar, discutir, não. Até porque o outro vai falar o que quer. Né? A outra pessoa, ela sempre vai falar o que ela quer. Somos nós que somos responsáveis. Porque a boca, né, ela tem um poder, né, a língua, de abençoar e amaldiçoar. Somos nós que somos responsáveis se a gente vai reter aquilo para a nossa vida. Se for coisa boa, tudo bem, ótimo, recebe. Mas se não for, repreende, entendeu? E manda voltar lá para os quintos dos infernos. Que a palavra tem que ficar para lá, com ele, não com a gente. Tá bom? Então, eu passei muitas, como eu disse, foram muitas experiências, entendeu? Muitas. Né? Já ouvi muitas coisas e vou continuar ouvindo, porque nós estamos aqui nesse mundo, e nesse mundo tem muitas pessoas de coração e mente limpa, mas tem muitas pessoas de coração e mente sujas, imundas, entendeu? Porcas, né? E o coração, ele vai dar o quê? Vai falar o quê? A boca, desculpa, né? Que eu até falei errado, a boca vai falar do que o coração tá cheio. Se eu sou curada, se eu não tenho amor próprio, se eu me amo, eu vou olhar diferente, né? Vou falar diferente. Mas se não, se a pessoa tá suja, ela vem querer descarregar toda aquela sujeira, aquele lixo em cima da pessoa. Por isso eu acabei de dizer, nós somos responsáveis. Somos nós que somos responsáveis se nós vamos aceitar ou não. Não é? Então, mas em casa, em relação ao meu marido, então eu vou, quando acontecer, sentar e conversar. Não é ir pro quarto chorar, não é ligar pra mãe, pro pai, pro avô, pra tia, pra dizer, porque ele me disse que eu sou burro, me disse que eu sou gorda, me disse que eu sou isso, que eu sou ridícula, que eu não sei fazer nada. Não, não é isso, entendeu? Não é fazer isso, porque isso não resolve, né? E nem pai e mãe, ninguém resolve, é você quem resolve, entendeu? É você sentar, né, e dizer pra ele que a partir daquele momento você não aceita essa falta de respeito, porque você sabe quem você é, entendeu? E não vai aceitar. Não precisa brigar, como eu acabei de dizer. Tudo é na base do diálogo, entendeu? É você impor limites e a pessoa saber até onde ela pode, porque você deixou. Se não deixou, encerrou ali, entendeu? Ali encerra, né? Porque é triste a gente ver, é muito triste as situações que a gente tem visto hoje. Porque são mulheres que, infelizmente, aceitam tudo, acreditam nas palavras, entendeu? Acreditam, né? E acham que elas podem, mesmo sangrando, elas vão mudar o outro. E isso não existe. Ninguém muda ninguém. Sabia? Nós mudamos a nós mesmos. Quando a gente quer, a gente muda a nós mesmos. Mas o outro não. Não adianta. Entendeu? Não adianta você, não, eu vou voltar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu vou mudar a pessoa. Você vai passar a sua vida inteira e não vai mudar. Eu digo isso por experiência, tanto da minha vida, como a vida da minha filha, que hoje descansa no Senhor, porque foi assim que ela achou. Ela achou que sangrando, segurando, entendeu? Fazendo desse jeito, ela mudaria. Não, eu mudo. Entendeu? Não. Minha filha, você pode rebolar, pular, pode ser a mulher mais gostosa da face da terra. Pode fazer, revirar de 4, de 5, virar osga, ir pra parede, fazer o que for. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. E ela vai acabar com a tua mente e com o teu coração. E o que ela vai fazer? Vai te adoecer. Entendeu? Agora, nós podemos mudar nós mesmos. Porque quando a gente muda nós mesmos, a gente vai começar a impor limites. Entendeu? E se a pessoa não quiser, infelizmente, quem perde é ela. Nós não perdemos nada, é o outro que perde. Então, são, como eu acabei de dizer, né, experiências que no decorrer dos vídeos, né, eu posso relatar algumas para vocês, entendeu? Sobre o que aconteceu, que ao ponto, né,
de um dia, né, eu chegar, olhar para mim verdadeiramente e olhar para mim e dizer, não, eu não aceito, e me pedir perdão para eu mesma, como às vezes a minha filha diz assim, eu acho engraçada a mamãe, porque ela diz assim, né, eu te amo, eu falo mesmo, eu falo para mim, entendeu? Eu falo, sabia? Eu te amo mesmo, eu falo para mim mesma, sabia? Eu não aceito, eu não tenho medo, entendeu? De, mas se eu for assim, ou você não vai ficar comigo, não, fica quem quer. Eu sou eu sou uma mulher feita de qualidades, de defeito, eu imponho limites mesmo, entendeu? Se achar que quer estar ao meu lado, que olhar para mim, ver o meu valor, vai continuar, nós vamos até o fim. Se achar que não, o ponto final é colocado na hora, né? Porque eu não me adoeço por ninguém. Eu fiz muito isso, né? Muito de me humilhar, de abrir mão de estudo, né? De estudo que o meu pai lutou tanto, era livros caros, que eu estudava no colégio, né, militar, né, o Tenente Rego Barros, que meu pai pagava, com muita luta, livros caríssimos, e eu, né, não dei valor. Eu preferi dar valor no homem do que dar no estudo. Foi porque ele mandou? Não foi porque ele mandou. Ele não mandou também eu deixar os estudos, né? Foi eu que achei que eu deixando de ir para aula e me encontrar com ele, ficar com ele, era melhor do que os estudos. E hoje ele tá lá, entendeu? Formado muito bem. E eu, depois de uma filha, depois de mais 3 filhos, que foi uma filha que eu tive com ele, depois de mais 3 filhos em outro relacionamento, eu fui ficando para trás, porque os estudos depois teve que ser os filhos. Porque ninguém quer lá na escola uma mulher com uma mãe com um monte de filho para estudar à noite, ninguém quer nas suas casas ficar com o filho de ninguém, se você não tiver dinheiro para pagar, não tem. Então foi a minha realidade, eu procurei, agora eu vou, né, engolir o choro, vou engolir tudo, vou pedir força para Deus e vou seguir em frente, porque fui eu quem procurei. Então, e como eu disse, né, e abrir mão, né, por homem. E infelizmente o preço foi muito alto, né, que eu paguei. E hoje, por isso eu falo, a gente precisa se amar, se respeitar, impor limites, né? Há situações em que, se a situação não tem agressões físicas, né, se tem, a gente põe um basta, né? Não aceita. Mas se é coisas que tem como dialogar e resolver, que seja resolvido, né? Eu sempre digo, principalmente assim em relação a casais, né? Relacionamento, casamento. Que nunca deixa, né? Os problemas, as coisas que acontecem, os mal entendidos, nunca arquiva, nunca avalia, eu digo, não, vou deixar aqui, vamos supor, aconteceu algo, eu não gostei, na hora do almoço, meu marido fez algo para mim, quando ele chegou, aconteceu alguma coisa em casa, eu não gostei, ou ele trouxe pessoas que eu não queria, não me falou comigo, algo aconteceu, algo que eu não gostei aconteceu. É na hora para resolver? Não, porque o circo vai pegar fogo. Se for na hora que os dois estiverem alterados, o circo pega fogo, entendeu? Não é assim. Então ele fez isso pra mim, tudo, mas pra gente ficar bem, pra gente não brigar, eu vou aceitar tudo, né? Eu vou aceitar, eu vou só engolindo. Tudo que ele me fizer. Ele saiu, bebeu com os amigos, ficou 3 dias fora. Aí quando ele chegou, né, não, tô tratando bem, tá tudo bem, porque a gente não pode brigar, a gente tem que ficar bem, não importa, ele não pode adoecer de maneira nenhuma, deixa que eu adoeço, joga tudo pra mim, pode jogar. Aí muitas vão engolindo, né, vão engolindo sapo, cobra, escorpião, tudo, né, vai engolindo tudo. E aí quando chega o limite, explode, acaba tudo, pronto. Muitas vezes até os dois mesmo. Mas muitas vezes não, porque acho que quem ama não jamais vai fazer o mal pro outro, né? Vai procurar não fazer o mal, né? E aí eu sempre falo assim, para que isso não aconteça, resolve. Entendeu? Não na hora, mas logo à noite, entendeu? Sai, nem que seja numa pracinha, nem que seja ali no canto, ou então se for vocês dois dentro no quarto, que ninguém esteja próximo, resolve. Se senta, resolve.
quando sair, aconteceu tal coisa, eu não gostei. Até eu já dei essa dica várias vezes para pessoas que, quando tá passando por algum problema assim, que eu converso, né? E eu falo, eu digo assim, olha, aí a pessoa vem, ou então me liga, né? Aconteceu isso agora, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu digo, olha, calma, por quê? Do jeito que a situação tá agora, nada vai se resolver, o circo vai pegar fogo. Então é assim, calma, né? Sai, respira, ou então vai pro banheiro, toma um banho. Isso que eu tô falando hoje, nem sempre aconteceu na minha vida, né? Eu não quebrava o barraco logo, entendeu? Mas só que aí eu via que teve situações que ia piorando, sabia? Ia piorando, porque em vez de dialogar, eu gritava, aí a pessoa se aborrecia. Muitas vezes não gritava comigo, mas eu começava a gritar, começava a falar, e ficava um clima chato e quase insuportável, e aí já estava chegando ao fim, e aí nós tentamos resolver de uma maneira diferente, que é essa que eu estou falando, entendeu? Que é essa que eu estou hoje, né, conversando aqui com vocês e falando. Então, o que eu sempre falo? Então, eu falo assim, né? Aconteceu uma situação, você não gostou, pega uma agendinha e escreve. Vai sair, o marido, tá tudo bem, tá bem naquele momento, tá tudo bem. Escreve, entendeu? Aconteceu isso, né? E eu vou resolver isso aqui. Se à noite tem oportunidade, tomou um banho, já jantou, estão deitados de boa, ali não tem sogra, mãe, não tem filho gritando, ninguém perto, dá pra resolver, então resolve. Se não dá, sai. Vai tomar um café, vai tomar um suco, vai tomar um refrigerante, ou então vai passear, vai tomar água de coco. E ali você vai levar a agendinha dentro da bolsa, né? E lá tá escrito, aí você vai lembrar ele, né? Tomou tudo, ele finge assim, tá tudo bem, né? Não aconteceu nada. Aí você vai dizer, olha, nós podemos conversar, né? Gostaria de conversar com você um assunto que aconteceu e eu preciso resolver o assunto. Aí você vai pegar aquela agendinha, vai abrir, vai dizer, olha, tal hora de hoje, ou se for outro dia, ou então de tal dia, aconteceu isso aqui. O que é que você achou disso? Né? Deixa ele falar. Eu achei... Eu não gostei. Eu não gostei e nós estamos aqui para resolver. Né? Porque eu não vou me adoecer guardando um monte de lixo, de palhaçada, de coisas mal resolvidas na minha mente e ficar doente. Vamos resolver. Eu não quero mais que isso se repita. Né? Eu não quero. Então, se você quer viver um relacionamento saudável, né, você realmente dá valor nessa família, então nós vamos resolver essa situação, né? Porque relacionamento tem que ter renúncias, tá? E é resolver o problema, porque como eu disse, se vai só deixando ele arquivado numa caixinha, uma hora ela vai explodir. E vai ser pior, entendeu? Então não aceite, mulher, não aceite, porque ele no outro dia vai sair de boa, vai trabalhar, vai falar com os amigos e você vai ficar igual uma louca dentro de casa, perturbada, porque tá com a mente perturbada de tanto problema que não se resolve e ele vai continuar fazendo. Vai fazer várias vezes, porque ele viu que você não ligou, entendeu? Que você não se valoriza, que você aceita tudo que ele falar, o lixo que ele trouxer da rua, jogar em cima de você, como tem muitos que na rua, quando trabalha, é um amor com a patroa, é um amor com a funcionária, mas quando chega dentro de casa, é um diabo com a mulher dentro da casa. Trata ela pior do que um lixo, né? Na rua é só você, com as funcionárias, com as amigas de trabalho, é um carinho, é uma educação, que quem olha pensa que é um homem perfeito. Mas quando chega dentro de casa é o pior do que o demônio, que deveria estar até sendo sócio mesmo do diabo lá para poder estar, né, para mostrar quem é. Porque tem muitos que é assim. Aí os de fora, não, esse não, aquela pessoa não, essa não. Agora, a mulher que não presta, entendeu? Então, por isso que eu digo, resolvam, não se adoeçam, se amem, né? O intuito todo desse vídeo que eu vim até aqui falar com vocês é isso, se amem, se valorizem, entendeu? Tá? Se amem, se valorizem, porque tem gente que pensa que só tem valor a mulher empoderada, aquela que tá com corpão malhadona, não, aquela lá é a respeitada.
Eu que estou aqui em casa lavando uma louça, cuidando de casa, eu não tenho valor, não tenho importância, porque eu sou só uma dona de casa, entendeu? Não tenho valor algum, tá? Então, isso que eu vim dizer, eu vim falar de todas, da dona do lar, da empresária, é de todas, é geral, entendeu? Que nós possamos se amar, dar valor no que a palavra de Deus fala, né, que o nosso valor ele excede o de rubis, tá? Que nós somos muito valorosas e que nós não somos filha de coisa insignificante, não, tá? Nós somos nós somos filhas do Rei, somos filhas de Deus, que é dono de tudo, que se a gente está respirando é porque Ele que está dando, Ele é o dono da ouro, da prata, de tudo, tá? Então, mulher, levanta a cabeça e anda de cabeça erguida, porque tu já entendeu o teu valor. Eu tô te falando hoje, entende o teu valor, senão vou puxar a tua orelha. Viu? Nós temos que nos amar.